Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ler junto com você a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Hoje chegamos aqui para lermos o capítulo 33 do livro de Gênesis. Você que pode abrir a sua Bíblia e ler junto comigo, faça isso agora. Se você não puder, ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 33. Leamos, versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente, a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Verso 3. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Verso 5. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Verso 6. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Verso 7. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. Verso 8. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Verso 9. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Verso 10. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Verso 11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Verso 12. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Verso 13. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Verso 14. Ora, passe o meu senhor adiante de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado, que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Verso 15. E Esaú diz: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele diz: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Verso 16. Assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho de Seir. Verso 17. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Verso 18. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Verso 19. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Verso 20. E levantou ali um altar,
e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler então o capítulo 33 aqui do livro de Gênesis. Para a nossa reflexão, eu quero reler com você o versículo de número 20, ou seja, o último verso aqui do capítulo, que diz: E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, depois de 20 anos morando na casa do sogro e depois da experiência do val do Jaboque, em que Jacó lutara com o anjo do Senhor durante toda a noite, e depois do seu reencontro com Esaú, Jacó estava mais que convicto de que Deus era a razão de ele e sua família estarem vivos e de que toda a sua riqueza e prosperidade tinham vindo de Deus. Jacó chega ao seu destino, a terra de Canaã, e ali Jacó edifica um altar a Deus e o chama de Deus, o Deus de Israel. Meus amados, aquele altar era o reconhecimento por parte de Jacó que Deus era o seu tudo. Amados irmãos e ouvintes, nós também devemos tudo a Deus. Devemos reconhecer que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, conforme Jesus disse também em João 15, versículo 5. Por isso, meus queridos, o altar do reconhecimento de nossa dependência de Deus deve nos acompanhar por onde formos ou vivermos. Não que Deus queira que construamos um altar de pedras ou de tijolos. O altar em nossa vida diz respeito à nossa vida de oração, de comunhão com Deus, a nossa vida de adoração, a nossa vida em conformidade com a vontade do Senhor, a nossa vida santa na presença de Deus. Em casa, devemos viver de modo que Deus seja glorificado. No nosso trabalho, os colegas e patrões também devem ver Deus em nossa vida por meio do nosso comportamento correto. Aleluia! Na escola ou na faculdade, nossa luz também deve brilhar em meio aos ímpios que estão ao nosso derredor. Na igreja, devemos ser vasos de bênçãos também, para abençoar os nossos irmãos na fé. Sim, meus amados irmãos e irmãs, o altar da devoção a Deus e do bom testemunho deve nos acompanhar para onde formos. Lembremos-nos, meus queridos irmãos e ouvintes, do que nos diz o apóstolo Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu lhe pergunto, como está o seu altar? Você está bem na presença do Senhor, o altar da comunhão com Deus, o altar da oração, o altar do bom testemunho? Você tem glorificado a Deus em toda a sua maneira de viver? Medite nessa palavra nesse dia e, se for necessário, conserte o seu altar nesse dia na presença do Senhor. Amém? Que assim seja comigo, que assim seja na sua vida também. Aleluia.
Convido o amado irmão, a amada irmã para orar comigo neste momento e renovemos o nosso altar na presença do Senhor. Querido Pai Celestial, eu te louvo por essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações nesse dia. Senhor, pedimos que o Senhor nos examine, Pai, que tire de nós todo o mal. Pai, nos ajude a mantermos o nosso altar pessoal, íntegro na Tua presença, o nosso altar familiar, o nosso altar secular e também o nosso altar congregacional. Pai querido, não deixe que nós sejamos relapsos, descuidados, Senhor, com a nossa vida na Tua presença. Ajuda-me e ajuda o Teu filho e a Tua filha que está orando comigo agora. Te pedimos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Te rogamos, em o nome de Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Foi muito bom, foi uma bênção, com certeza, você, mais uma vez, ter lido a Palavra de Deus e ouvido esta mensagem. Conto com você amanhã para nós lermos juntos a Palavra do Senhor mais uma vez e amanhã leremos o capítulo 34. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.